Seja bem-vindo ao canal do Nelson Araújo. Estamos fazendo uma série de vídeos a respeito de modelos mentais. Você sabe o que é modelos mentais? Se você está nos acompanhando nessa série, falamos no vídeo passado sobre o modelo mental de escravo. E hoje vamos falar sobre o modelo mental de governo. Nelson, como é o modelo mental de governo? Como isso pode afetar a nossa vida? E que histórias da Bíblia podem representar esse modelo mental? Perfeito. Ana, eu quero ler primeiramente Gênesis 47, 20, que diz o seguinte: Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Nós temos uma história da Bíblia, que está em Gênesis, que fala sobre José, um homem extraordinário de uma alta performance administrativa. Hoje se fala muito em alta gestão, alta performance, e esse homem de fato teve isso, né? Só que tem alguns detalhes que envolveram a vida de José, Ana, para que ele chegasse onde chegou, né? Primeiramente, José era filho de Jacó, penúltimo filho de Jacó, o filho amado dele, filho da esposa amada. E esse homem recebeu do pai muita atenção, muito amor, muito apreço, muita dedicação. E isso foi criando em José uma grande capacidade emocional para enfrentar de fato o que ele enfrentaria, né? A Bíblia ensina que José passou 13 anos de muito cativeiro, quando ele foi traído pelos irmãos, vendido aos ismaelitas, jogado numa cova. Depois ele foi trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele não aceitou a sedução dela, não queria trair o seu senhor. E por conta da sua fidelidade a Deus, ele acabou indo para a cadeia. Então, dos 17 anos até os 30 anos, José passou 13 anos de muita dificuldade. E aí eu percebo na vida dele algumas características, Ana, que são muito relevantes e que fizeram com que ele tivesse essa alta performance de comprar toda a terra do Egito. A Bíblia ensina que José estava preso, ele interpretou o sonho de um dos servos do rei egípcio, e esse servo esqueceu-se de José por 2 anos, e depois o faraó teve um sonho, e ele interpretou o sonho de faraó. E essa gestão de alta performance, ela não acontece, Ana, da noite para o dia, né? Não basta apenas ter muito conhecimento técnico, ter muito conhecimento de ferramentas. É preciso também ter inteligência emocional e inteligência espiritual. E isso José recebeu do pai muito profundamente. Tanto é que eu mencionei há pouco que esse tempo que ele recebeu do pai, esse carinho, esse amor, essa atenção, ajudou fortemente José a se manter fiel aos seus princípios, ao seu Deus, e consequentemente ele chegou onde chegou, né? Comprando toda a terra do Egito para Faraó. Então a primeira coisa que eu mencionei é a questão de inteligência emocional. Ele era um homem dotado de muita estabilidade. Nós não vemos em José nenhum momento em que ele esteja murmurando, esteja reclamando de algo, aborrecido, mas ele confiou em Deus, porque ele era um sonhador. Então esse homem que recebeu do pai toda essa bagagem emocional e espiritual, isso o preparou para ele ser de fato o que ele foi, esse grande gestor. Então se fala muito em alta gestão hoje e se prepara muito tecnicamente os homens e as mulheres para o cargo. Entretanto, esquece, Ana, que não é só o conhecimento intelectual, não é só o mestrado, doutorado, pós-doutorado que ajuda o homem a ser um grande gestor, a ter sucesso na sua vida. A questão emocional é fundamental. E foi isso que ajudou José a enfrentar todo aquele dilema e ser um homem criativo e ser um homem que de fato fez a diferença como hebreu na terra do Egito. Além de ter recebido do pai atenção, como eu falei há pouco, amor, dedicação extrema e toda essa bagagem, José era um homem extremamente focado no que fazia. Ele não era um homem distraído. Em qualquer lugar que se colocasse José para trabalhar, quer na casa de Potifar,
quer na prisão, ele era muito focado e trabalhava com excelência. Havia muita excelência no que ele fazia. Ele era um homem sonhador, tanto é que quando ele foi lá com os irmãos, a mando de Jacó, os irmãos o viram e disseram, olha, lá vem aquele sonhador. Então eu percebo que além da carga emocional saudável e positiva, ser focado naquilo que se quer fazer, alguém que quer ter sucesso na sua vida, Ana, ele tem que ter sonhos. José passou todo esse tempo e ele nunca abriu mão de seus sonhos. Hoje a gente tem uma geração que não sonha. Augusto Cury fala que é uma geração que apenas tem desejos. E o sonho tem que de fato nortear a nossa vida. Ele não se acomodava até alcançar o seu propósito. Nunca aposentou seus objetivos. Ele não era vingativo. Conheci na minha vida homens que buscaram poder, buscaram ser grandes para se vingar daqueles que o maltrataram no passado. José não era assim. Havia tanto temor de Deus nele, que quando ele foi colocado como primeiro-ministro do Egito, e ressalte-se, o Egito era a maior potência econômica e militar da época. Seria os Estados Unidos hoje, né? Então esse homem não se vingou. Quando ele foi assediado pela mulher de Potifar e acabou sendo preso por isso, por causa da mentira dela, no momento em que ele chegou a ser primeiro-ministro do Egito, ele jamais se vingou daquela mulher, ou jamais se vingou de Potifar. Então eu percebo que alta gestão envolve conhecimento técnico, conhecimento de si mesmo, inteligência emocional e inteligência espiritual. Eu vi um palestrante falar algo muito relevante sobre isso. Ele disse, se você que é um gestor, um profissional, não tem conhecimento espiritual do que acontece, das coisas, você não conhece nada, muito pouco conhecimento. Então nós temos que entender que a gente tem um mundo emocional, um mundo espiritual, um mundo físico, e temos que ter esse conhecimento dos três e habilidade para tratar com eles. José não era vingativo, e lá em Isaías 32:8 fala assim, Ana, o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Ou seja, quem é nobre projeta coisas nobres, não projeta vingança. Então eu percebo na vida de José essa capacidade de perdão, de esquecer o passado e olhar para frente. Ramos Elias, um especialista em estresse, disse a seguinte frase, que a emoção mais saudável do homem é a gratidão e a mais prejudicial é a vingança. Então, a emoção mais saudável do homem é a gratidão e a mais prejudicial é a vingança. Ou seja, aquilo que eu me alimento vai determinar o meu modo de agir, vai fomentar o meu modelo mental. José não tinha isso. Ele era um homem, de fato, perdoador. Outra coisa que eu vejo na vida dele ele não estacionava diante das mágoas, das decepções e frustrações. Ele não cultivava entulhos emocionais. Então, se você quer ser um homem de sucesso na sua vida, no seu casamento, em qualquer área que você atue, quer na igreja, quer numa empresa, numa organização, você não pode se deixar se levar por sentimentos ruins. Não pode permitir que você se torne uma lata de lixo, com entulhos emocionais, porque isso, de fato, Ana, vai trazer muitos prejuízos, né? O foco de José estava acima de qualquer mágoa, frustração ou decepção. Outra coisa, José era alguém que sabia se comunicar. Quando o faraó ouviu de José a explicação do sonho, havia nele muita clareza. Então, em qualquer área da vida, quer no casamento, na empresa, na igreja, na comunidade, nós temos que ter uma capacidade de comunicação clara e objetiva que as outras pessoas possam entender. E esse homem era dotado disso. Ele não tropeçava em palavras, ele era firme. Ele interpreta o sonho do faraó e já apresentou, Ana, a solução. Tanto é que o faraó disse, olha, quem a gente vai encontrar superior a esse homem? Não existe. Vamos colocar no cargo de primeiro-ministro. José foi dormir escravo e amanheceu primeiro-ministro, quando foi chamado pelo faraó. Então, percebe-se que essa conduta desse homem foi abrindo portas para que ele pudesse
chegar onde chegou. Nas pequenas coisas, José fazia bem feito. E a Bíblia fala que nós não devemos desprezar nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas é que Deus trabalha no nosso coração, é que Deus nos forja, é que Deus vai nos dando capacitações. E se eu for fiel no pouco, sobre o muito eu serei colocado, diz a Bíblia, né? Em resumo, Nelson, José teve uma infância saudável e uma formação de caráter saudável, e a forma como ele reagia diante das adversidades demonstram a sua mentalidade, o seu modelo mental de governo. Exatamente. Como eu falei no vídeo passado, José entrou possivelmente algemado, acorrentado, como escravo lá no Egito, trazido pelos ismaelitas, mas só que ele tinha modelo mental de governo, ele não tinha modelo mental de escravo. Então, nós temos que entender que não importa a nossa situação atual, importa como eu estou pensando, qual é o modelo que rege a minha vida. Isso vai fazer diferença. Outra coisa, Ana, o caráter dele e seus valores estavam acima de qualquer posição. Ele nunca negociou princípios, nunca, jamais. E outro detalhe, ele transferiu para os filhos o legado do seu nome. Tanto é que, após ser nomeado primeiro-ministro, ele casou-se e a Bíblia fala, lá em Gênesis 41, de 50 a 52, que o primeiro filho dele chamou-se Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo filho chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ou seja, para ser feliz e próspero, primeiro você tem que esquecer. E depois vem prosperidade. Qualquer prosperidade, Ana, com mágoas e ressentimentos, com espírito de vingança, para querer se vingar daqueles que nos prejudicaram no começo da nossa vida, nunca nos dará felicidade. Então José é um exemplo. Ele esqueceu toda a dor, todo o sofrimento, tanto é que passou para o nome dos filhos, que é Manassés, né? Esqueceu, e Efraim, que significa prosperidade. Ele de fato era um homem completo, né? E um detalhe, José recebeu o seguinte nome de Faraó, Zafenate Paneia, que significa o homem que sabe das coisas. Muito interessante essa informação. Eu quero concluir com uma frase de John Maxwell, que ele fala: a primeira pessoa que você lidera é a si próprio. Durante a minha vida profissional, eu encontrei pessoas muito inteligentes e muito capazes tecnicamente. Entretanto, nanicos emocionais, pessoas muito pequenas emocionalmente. E essas pessoas, elas começaram bem, mas ao sair das suas empresas, das suas organizações ou dos departamentos que estavam, deixaram o quê? Um rastro de mágoas, frustrações e ira das pessoas que ele liderava, porque não sabia enfrentar emocionalmente nem espiritualmente os embates, as dificuldades. Ou seja, tinham muita capacidade técnica, mas não conseguiam construir um ambiente saudável, um ambiente produtivo, um ambiente acolhedor. Então, Ana, eu quero finalizar afirmando o seguinte, que José, antes de ter uma alta gestão no governo egípcio, ele tinha uma autogestão de si mesmo. Ele se liderava, ele se conduzia, por isso que ele teve sucesso e ele confiava em Deus sobretudo. Nelson, muito interessante essa questão de modelo mental. Interessante ver como a vida de José, a sua infância foi influenciada, né? Influenciou positivamente na sua forma de reagir diante das adversidades. E interessante ver que ele tinha inteligência espiritual, inteligência emocional e um modelo mental que o ajudava a superar desafios e manter a sua firmeza de propósito. Se você gostou dessa série e está gostando desse vídeo, compartilhe com a sua comunidade, curta e se inscreva no canal. Espero você no próximo vídeo e aí vamos continuar com essa série de modelos mentais. Até lá!